Essa é a nossa terceira, né, e última aula do módulo Corporalidade, e hoje a gente tem a honra, né, o prazer de receber o professor Sérgio Pererê. Sérgio Pererê é cantor, compositor, multi-instrumentista, ator e diretor musical. Seu trabalho autoral é reconhecido pelo diálogo que estabelece entre a tradição e a experimentação pela profusão de sonoridades, com destaques para as referências afro-latinas e pelo timbre peculiar da sua voz. Sua poesia sofisticada entrelaça temas cotidianos e metafísicos, enunciados e elementos do sagrado de matriz africana, como o Reinado de Minas Gerais. Já se apresentou em várias regiões do Brasil e em países como Canadá, Áustria, Espanha, Moçambique, China e Argentina. Sérgio Pererê considera-se amadrinhado pelas raízes banto de Minas Gerais. Sou um devoto da arte, um artista negro brasileiro, nas palavras dele. E eu também, aqui, realmente como fã, né, do artista, mas da pessoa, né, incrível, que é o Sérgio Pererê, agradeço muito, né, o convite, que tanto nos honra. Não tem aqui nessa biografia, ele é rei da Irmandade dos Siriacos, uma comunidade tradicional, quilombola, de Minas Gerais, né, tradição de reinado, e ele é um grande porta-voz, né, dessa tradição, tanto na articulação cultural, mas sobretudo na articulação também política, né, e de estéticas e de respeito por essas comunidades, e eu sou muito grata, porque parte também do contato, né, que eu estabeleço com essas comunidades há mais de 15 anos, também vem pela arte do Pererê, então ele nos educa, né, com o seu corpo e com a sua oralidade, e por isso sou extremamente grata dele estar aqui. Estou aqui para contribuir no que for necessário, e apresento para você também a nossa companheira Lindinalva, que está na Bahia, mas que é mediadora e coordenadora desse curso também. É isso. Uai, que maravilha, gente. É, o mineiro já tem que começar com uai, né? Porque o uai pode querer dizer várias coisas, né? Eu cheguei aqui um pouquinho antes, estava aqui escutando um pouco e já muito encantado, né, com o que está sendo dito. E eu estou muito feliz de poder estar participando dessa história, estar somando de alguma forma, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Esse convite é uma responsabilidade enorme, de modo que eu fiquei, nos últimos dias, entre um show e outro, uma coisa e outra, pensando como que eu organizaria o que eu ia trazer para aqui. Porque são muitas coisas, o tempo, na verdade, é muito pequeno, né? O tempo, na verdade, sempre vai ser pequeno para a gente poder dizer tudo que precisa. Aí, baseado nisso, né, nessa minha preocupação em organizar o tempo para, né, o que eu falaria aqui, aí eu vou começar falando um pouquinho, eu vou tentar falar um pouquinho de várias coisas e até que a gente consiga no final chegar numa unidade. E eu vou começar falando sobre o tempo, né? É, como eu fiquei pensando muito no, no tempo que a gente gastaria para ter essa conversa, como organizar as ideias dentro do tempo. Aí eu queria trazer um pouco aqui para vocês uma, uma visão, não de artista, nesse caso, uma visão de reinadeiro, né? Uma visão de quem está dentro do universo do reinado. O reinado tem um olhar sobre o tempo que não é o tempo do relógio, é o tempo do acontecer das coisas. E quando eu falo disso dentro do reinado, é claro que isso vai se estender para várias manifestações africanas e afro-brasileiras, né? O tempo, para nós, não é o tempo do cronômetro, o tempo do relógio. Ele é o tempo dos acontecimentos, né? Dentro do reinado, um exemplo simples, nós temos uma coisa que acontece que é uma alvorada. No dia da grande festa de reinado, existe a alvorada. É um ritual que acontece ao amanhecer, né? Em alguns lugares chama matinada, em outros alvorada, onde ali, esse, na verdade, para os reinadeiros, é um momento talvez o mais importante, de mais força espiritual.
é onde se evoca ali a força das divindades que vão reger aquela festa, né, de modo intenso, nesse amanhecer, né? E é um momento muito importante. Então, a alvorada, ela precisa obedecer de modo mais intenso, mais preciso, o horário, a hora do relógio, porque não é do relógio, é a hora do amanhecer, né? Ela não obedece o relógio, ela obedece o amanhecer. As outras atividades que vêm depois da matinada, né, ou alvorada, como nós dizemos, ela, na verdade, obedece o tempo do acontecer. E eu gosto de falar disso porque isso vai se aplicar em várias coisas, não só dentro do reinado. Eu falo a partir do reinado, mas eu sei que as várias outras manifestações que são também reconstituições de reinos africanos aqui no Brasil vão ter essa relação com o tempo também, né? E eu estou trazendo isso aqui só mesmo porque quando fiquei tentando me organizar para esse momento, eu fiquei preocupado com o tempo. Eu pensei como eu vou encaixar as informações dentro desse tempo. E aí eu fui levado a pensar enquanto reinadeiro, né? Foi quase uma forma de buscar um alívio para mim mesmo, de pensar, é, não é o tempo do relógio. Então, o tempo aqui agora, nesse nosso encontro, vai ser assim como é no reinado. É o tempo do acontecer das coisas. Né? Pode ser que do início até o final, eu não vou dizer tudo que eu tinha planejado para dizer, né? Mas eu acredito que a gente vai viver aqui nesse momento tudo aquilo que o tempo está nos permitindo. Né? A gente vai conseguir viver o tempo de cada coisa. E por que eu estou trazendo isso? Porque isso já é uma filosofia banto. Isso já é um jeito de pensar banto. E é nesse lugar que eu quero chegar. Eu fico sentindo que é, nós lidamos com essa sabedoria, essa filosofia, essa ciência banto, as tecnologias do nosso povo. Eu digo banto porque é o lugar de onde eu olho com mais propriedade. Eu sou banto de pai e mãe. Vou falar disso daqui a pouco. Mas isso são tecnologias africanas que ficaram de herança para nós. E às vezes eu fico sentindo que nós precisamos criar, assim como no reinado, né, essa relação com o tempo, nós precisamos começar a criar situações onde a gente traga isso na prática, né? Como, por exemplo, essa relação com o tempo. Porque, de modo geral, a gente lida com todas esses conhecimentos, eu digo, na nossa vida cotidiana, né? Não digo dentro do candomblé ou dentro do reinado, mas dentro da nossa vida cotidiana, a gente lida com essas tecnologias como se fosse algo, um tesouro imaterial. Mas eu queria que a gente entendesse que já não dá para a gente ficar vivendo do imaterial. A gente não pode viver de uma riqueza imaterial a vida inteira. Nós precisamos materializar esse conhecimento. Nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia. Então, esse pensar, eu chamo de pensar banto e sentir banto. Daqui a pouco eu vou falar disso, do sentimento banto. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida cotidiana, para as nossas relações. E fazendo isso, eu acredito que nós vamos conseguir influenciar o sistema que nós vivemos aqui, com esses pensamentos, com esses sentimentos, com essas tecnologias. Então, ainda voltando a falar sobre o tempo do reinado, né, eu falei da matinada, né, da alvorada. Então, no decorrer do dia, no dia da festa, vão acontecer várias situações que não vão obedecer o tempo do relógio. Por exemplo, a partir de um momento, as irmandades, as guardas visitantes começam a chegar na festa. E esse tempo não é o tempo do relógio, é o tempo da chegada. É o tempo dessa irmandade chegar, dela entrar na capela, dela saudar aos santos, né? Santa Efigênia, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santo Antônio de Categeró.
Então, é esse momento de chegar, elas saudarem, e isso é um tempo cantado. É um tempo cantado, é um tempo rezado, e esse tempo ele vai ser regido pela canção, pelos capitães que vão cantar, pela toada que cada capitão resolveu cantar, né? É, então, eu acho muito bonito a gente pensar nisso, né? Nesse tempo que não é o tempo do relógio, é o tempo do acontecer. Isso, na verdade, mudaria toda a lógica, sabe? Mexeria em toda a lógica nossa, da nossa vida cotidiana, porque a gente acostumou a viver no tempo do relógio, a gente acostumou a obedecer o tempo do relógio, né? Mas o nosso tempo do reinado ele é outra coisa, né? E isso se estende a várias coisas. Eu falo do reinado, mas quando você vai para outras vertentes do reinado, como por exemplo o candombe, é a mesma coisa. Uma coisa acontece depois da outra, né? E eu acho que no candomblé também vai ter muito disso, né? Tanto na nação Angola como na nação de Queto, a gente vê isso acontecendo muito. O tempo, né? Tudo isso que eu estou dizendo sobre o tempo, gente, é só para dizer que fiquei aqui super pensando como que eu ia organizar a minha fala dentro desse tempo. E no momento onde eu estava pensando em organizar a fala dentro desse tempo, eu resolvi que eu ia começar de trás para frente, né? Tem várias coisas que eu tenho falado é, há muito tempo e gosto de deixar nisto que eu falo a partir de experiências próprias, né? Porque teve uma vez que eu fiz uma fala, aí depois muita gente ficou me mandando mensagem querendo bibliografias. Eu falei, não, gente, estou falando a partir de experiências da vida, experiências de coisas que eu vi, de lugares que eu fui, experiências dentro do reinado, experiências sendo filho de meu pai e de minha mãe, né? Eu acho muito importante trazer isso, o fato de ser filho de meu pai e minha mãe é uma responsabilidade muito grande, né? A minha mãe, ela era a dona Fininha, uma pessoa, uma benzedeira, né, que fez uma história muito bonita aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu cresci vendo a minha mãe benzendo pessoas, curando pessoas, ouvindo ela cantando os cantos sagrados de cura. Meu pai também era uma pessoa incrível, né, um cantor, um cantador seresteiro, que também tinha suas práticas de cura. E eu não posso, em momento algum, quando eu falo de mim mesmo, eu não posso deixar de falar deles, né? Isso para mim é muito importante. Lembrar em todo momento que ser filho de seu Santos e Dona Fininha é mais potente do que um currículo para mim. É algo realmente é algo de muito respeito na minha trajetória, algo que eu não posso deixar de mencionar nunca, né? Dentro da minha construção de conhecimentos e de tudo mais. Então, uma coisa que, como eu disse que vou começar de trás para frente, é porque durante muito tempo, a minha família, né, sobretudo o meu pai, ele tinha uma vontade muito grande de saber de onde nós viemos, né, de que lugar da África nós viemos. Então, meu pai tinha uma fala, ele dizia, olha, todo preto, para mim, é irmão. Até que me prove o contrário, todo preto é irmão. Eu não sei, ninguém me falou de onde que eu vim de verdade, então ele tinha essa ânsia, essa vontade de saber, né? Ele via, por exemplo, um filme do Sidney Poitier e ele ficava, poxa, o Sidney Poitier deve ser parente nosso. Aí a gente dizia, não, pai, Sidney Poitier é americano, ele não é nosso parente. Aí meu pai falava, olha, para mim todo preto é irmão. Até me provar o contrário, todo preto é irmão. E foi muito interessante que ele plantou isso na gente, sabe? Essa vontade de saber, poxa, quem é o meu parente? De onde a gente veio? É, e aí eu passei a chamar isso de sentimento banto. Esse sentimento banto, eu estou falando de uma coisa que quando a gente vai estudar, por exemplo, os Vissungos aqui em Minas Gerais, os Vissungos, é claro que hoje, infelizmente, a gente não tem
tantos cantadores de Vissungo. Não dá para romantizar. É muito triste o que a gente vê hoje. A gente tem hoje um cantador de Vissungo, né, que é o seu Ivo, o mestre Ivo. Então, assim, não dá para a gente dizer assim, nós temos aqui em Minas a cultura dos Vissungos. Não. Existe uma série de pessoas que está tentando resgatar, está tentando manter vivo, mas, infelizmente, a gente não pode romantizar e dizer que nós temos aqui o Vissungo. Não, não. Mas dentro da cultura dos Vissungos tem uma coisa muito, muito importante, que é o fato de que sempre tinham dois cantando junto. Sempre tinham dois cantando juntos. E isso tem a ver com o sentimento banto que eu falo. Esse sentimento banto, ele tem muito a ver com essa vontade de encontrar um irmão, encontrar alguém para cantar junto, encontrar alguém para fazer algo junto. Esse sentimento banto, olha que coisa louca que eu vou dizer, isso gera algo muito potente dentro do sertão brasileiro, né? Estando aqui em Minas, eu falo através dos Vissungos. Mas acontece que se você rodar o Brasil, você sempre vai ver algo que tem esses cantos de dupla. O que, na verdade, veio a ser algo muito potente dentro da música sertaneja brasileira. Ou seja, baseado nisso, eu estou dizendo, a música sertaneja brasileira, ela é fundamentada numa raiz banto. Ela é fundamentada num sentimento banto. Esse encontro de dois irmãos que vão cantar junto, né? Esse encontro de dois irmãos que vão cantar o Vissungo, que vão se chamar através do canto, e quando se encontrar, eles vão cantar junto também, né? Esse sentimento de desejo de busca e de encontro, e de cantar junto, né? Tem, por exemplo, uma toada que é cantada tanto na Umbanda quanto no Reinado, que fala de Santo Antônio de Pemba, que ela diz: Santo Antônio de Pemba caminhou 7 anos à procura de um mano, mas até que encontrou. Mas como caminhou Santo Antônio de Pemba, como caminhou. Auê, auê, quem é que manda na terra, auê? Quem é que manda na terra, auê? Então, tá vendo? Ele caminhou 7 anos à procura de um humano e até que encontrou. Isso é o sentimento banto. Baseado nisso, eu fiz uma canção na língua lingala, falando da mesma coisa, só que na primeira pessoa. Mafone, você quer falar uma coisa? Então, você pode seguir no Lingala. Eu só queria, se você pudesse, falar assim, bem brevemente para as pessoas qual o propósito dos cantos de Vissungo. Porque aqui nós temos pessoas de todo o Brasil. Então, Okay. Quem está em Minas, eu acredito que talvez conheça, né, esse canto ritual, mas nós temos pessoas do Amapá e acho que tem reinado, mas que talvez não tenha essa tradição que é muito peculiar, e o seu Ivo, que é esse grande mestre também. Se puder falar só um pouquinho, eu te agradeço, mas pode ser depois da sua música, quando se sentir mais à vontade, só para contextualizar para eles. Maravilha. Então, olha, só para continuar nessa. Então, a língua lingala é uma língua falada no Congo e em boa parte da África, parte do continente africano. É uma língua bastante conhecida no continente africano, né? E com certeza ela chegou aqui no Brasil também, tanto que a sonoridade do lingala é uma sonoridade muito presente na nossa fala, assim como o quimbundo e o umbundo. O lingala está presente na sonoridade da língua brasileira, né? Aí eu fiz uma música que é assim: na tamboli, tamboli, na tamboli, bambula mingi, na tamboli, tamboli, kuluka, ndekumoko, lelo na tondi na esengo,
unakutani nande konangai, lelo nakuyemba nande konangai. Na tamboli, tamboli, eu andei. Na tamboli, bambula mingi, eu andei por muitos anos. Na tamboli, tamboli, eu andei. Kuluka, Ndekumoko, à procura de um irmão. Lelo na tondina esengo. Hoje eu estou feliz. Punakutani nandekonangai, porque encontrei meu irmão. Lelo na kuyemba. Hoje eu vou cantar. Na kuyemba, nandekonangai. Vou cantar com meu irmão. Então, vocês percebem que é o mesmo assunto, é o mesmo da música do Santo Antônio de Pemba, né? Eu criei essa cantiga com esse assunto para a gente ver, para reforçar essa ideia do sentimento banto, esse sentimento de procura e encontro. Mas aí quando você vem aqui para Minas Gerais, tem gente, você disse que tem gente do Brasil inteiro, mas tem mineiros aí também, né? Então, olha só, mas essa música, aí tem uma música chamada Chico Mineiro. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás, fui eu e Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias para chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite, numa festa do divino. Ou seja, o Chico Mineiro é uma música, de novo, que vem trazer essa conversa de irmão. Tá entendendo? Então, esse sentimento banto, ele está dentro da cultura brasileira, ele está impregnado na cultura brasileira. Então, eu fico querendo chamar a atenção para uma questão que, quando eu venho falando aqui da música sertaneja, o que aconteceu com a música sertaneja? A música sertaneja, ela era algo muito presente na vida desse escravizado, desse ex-escravizado, que depois do trabalho ele cantava em dupla, abrindo as vozes ali. Com o tempo, isso passa a ficar rentável. Então, isso passa a ser uma coisa de quem? Do filho do fazendeiro. É o que é hoje. Mas acho muito interessante se a gente começa a perceber que esse lugar desse cantar do sertão é algo muito nosso, né? E falando um pouco mais sobre o Vissungo, o que acontece? Já tem algum tempo que várias pessoas têm pesquisado os Vissungos, né? Claro, muito. Eu vejo muita gente estudando Vissungos através da pesquisa do Aires da Mata Machado, que define os Vissungos como cantos rituais que vão ter a função de cata, de multa e de rede, né? O Vissungo de cata é um Vissungo, são cantos de trabalho, né? São cantos ali que vão estar enquanto as pessoas estão trabalhando em lavoura, eles cantam nesse momento, Vissungo de cata, na colheita de café e de outras coisas. O Vissungo de multa é um Vissungo que vai estar ligado ao garimpo, mas ele é de multa, é um canto que vai ser cantado, que era cantado em situações onde estava ali um grupo de garimpeiros trabalhando, né? E de repente aparecia alguém que não era dali, um filho de um barão ou alguém de fora. E o Vissungo de multa é cantado para multar essa pessoa. Eles cantavam, por exemplo, fala a língua de Barão Cueto, mineiro tá penando, fala a língua de Barão Cueto, mineiro tá penando, timbotetete, timbotetete. E não tinha fazendo timbotetete, aquela pessoa era multada. Ela tinha que deixar ali ou um chapéu, ou um casaco, ou uma rapadura, ou um queijo, ou uma cachaça, eu não sei, era uma multa. Vários Vissungos têm essa função. E o terceiro é o Vissungo de rede, que na verdade é o que ficou mais famoso, eu acho, ficou mais por ser mais inusitado. O Vissungo de rede é o Vissungo de morte.
que os viçungueiros costumavam chamar de o viçungo de Quimvimba de Nganazambi. O Quimvimba é o defunto, né? Então, o viçungo de rede é chamado também de o viçungo do Quimvimba de Nganazambi. Eram cantos ligados à morte, desde o avisar que alguém morreu até fazer o trajeto. São várias canções entoadas num trajeto, levando o corpo para o local onde fosse encomendado o corpo, né, até ser enterrado. Então, se a gente fosse aprofundar nos viçungos, a gente teria que fazer, de fato, esse momento só para isso. Aí eu poderia mostrar o viçungo que se canta quando avisa, aí depois tem o trajeto. São várias canções, né, até o momento que vai encomendar a alma. Tem o viçungo que é cantado para quando está carregando o corpo e aparece alguém lá longe e a gente tem que chamar essa pessoa para vir ajudar. Tem um viçungo que é cantado que mistura multa e rede. Ele é cantado para pedir algum trocado para alguém que estiver ali em torno para poder comprar uma cachaça ali perto, para dar uma aliviada. Tem um outro viçungo que é cantado para maneirar o defunto, que dá umas varadas no defunto para dar uma aliviada, né, para ele ficar mais leve. Ou seja, aí seria uma outra história, né? Mas, de modo geral, mesmo não cantando aqui os viçungos, eu gosto muito de falar e cantar durante, porque isso para mim, não tem uma relação com o fato de ser artista, de ser cantor. Não, isso tem a ver com a nossa ancestralidade também. Dentro da nossa tecnologia de educação ancestral, dos nossos métodos de educação ancestral, cantar faz parte. O cantar, para nós, ele não passa pelo lugar do cantar do cantor, que vai exibir uma bela voz, não, o cantar para nós ele é uma ação cotidiana. E aí, eu estou dizendo isso porque a gente aprendeu sobre os viçungos desses 3 módulos, né? O viçungo de cata, de multa e de rede. No entanto, em 2015, eu fiz eu vou falar disso mais na frente, mas agora eu vou falar só por causa disso. Eu fiz uma viagem para Angola e aí lá eu fui no reino do Bailundo, do qual eu sou descendente na parte paterna. Vou falar disso com mais calma daqui a pouquinho. Então, lá no reino do Bailundo, eu ficava muito querendo saber tudo, né? Porque lá eles só falavam em Umbundo. E o rei, muito generosamente, ele traduzia para mim, em português, tudo que ele falava. Eu assisti 3 julgamentos, entre eles 2 de feitiçaria. Uma coisa impressionante, né? Que a gente pode também fazer um dia um outro encontro para falar disso, para falar só do julgamento, né? Então, o que aconteceu ali lá no reino do Bailundo foi que eu ficava perguntando, eu queria entender. E aí eu perguntei para um amigo meu lá, que estava de anfitrião, eu falei, a palavra viçungo existe aqui? Essa palavra faz sentido para vocês? Ele disse, não existe a palavra. Não existe a palavra viçungo. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas então o viçungo não tem a ver com o meu povo umbundo, né? O ovimbundo. Mas aí perguntei isso para ele, ele disse que não. Mas aí eu percebi que eles falavam, eu sou umbundo, nós somos ovimbundo, porque ouve é plural, né? Dentro da língua umbundo. E aí fiquei pensando, falei, eu tenho que achar uma pista, eu tenho que localizar essa palavra. Essa palavra tem que fazer sentido aqui. E aí eu perguntei para ele, mas como é que fala música aqui? Como é que fala canção, cantiga? Ele disse, olha, canção é xistungo. Eu falei, opa. Aí eu perguntei para ele, então se eu falar ouve xistungo, isso quer dizer que eu estou falando de várias canções. Ele disse, ouve é plural.
E ali eu matei a charada, porque houve é plural. Xingu é canção. Então, houve Xingu, é tudo que se canta. É tudo que se canta para qualquer coisa. É o que se canta para beber água, é o que se canta para trabalhar, é o que se canta para. Inclusive, quando nasce, é o que se canta quando morre. Ou seja, então, eu estou contando isso só para a gente ampliar um pouquinho mais ainda o nosso entendimento sobre o Vissungo. Então, na verdade, o Vissungo ele é uma herança desse cantar africano para tudo, inclusive para quando se morre, né? Então, porque a gente ficou com um pensamento um pouquinho limitado, são cantos rituais para isso, 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 mas na verdade é para tudo, sabe? E aí uma coisa legal, quando eu estou falando aqui que eu gosto muito de usar esse cantar aqui nesse momento de passar uma informação, é porque isso acontece dentro do reinado também, né? O reinado é uma coisa, os vissungos são outra coisa. Mas uma coisa muito interessante é que, quando estou falando de reinado, eu estou falando de uma instituição. Eu estou falando de uma organização, de uma sociedade organizada, né? Quando eu falo dos vissungos, não, eu estou falando de uma coisa livre. Uma pessoa, para ser um cantador de vissungo, não significa que ele seja alguém do reinado. Normalmente vai ser. Normalmente vai ser alguém ligado ao Catopê, normalmente vai ser alguém ligado à Marujada, vai ser alguém ligado aos caboclinhos, sobretudo na região, né, aqui onde a gente tem aí esses últimos cantadores de Vissungo, na região do Milho Verde, Quartéis do Indaiá, Quilombo do Maquemba, Ausente, que isso a gente chama de Alto Jequitinhonha, né, próximo da região de Cerro e Diamantina. Então, ali a gente vai encontrar esses últimos cantadores que vão estar, sim, ligados ao reinado de alguma forma, mas não necessariamente, né? Ou seja, os cantos dos vissungos, eles não são diretamente ligados a uma instituição. Inclusive, tem um disco que muita gente que vai falar sobre vissungo se inspira nele, que é o Canto dos Escravos, que é um disco que ficou até bem bonito, mas ele não serve como uma referência precisa. Primeiro, porque na verdade, ele serve como uma coisa bonita de se ouvir, porque tem, inclusive, a Rainha Clementina de Jesus cantando, que é uma coisa incrível. Mas ele traz ali uma roupagem que leva para lugares diferentes, até mesmo uma coisa de uma instrumentação, né? Que o vissungo não tem instrumentação. Isso é importante a gente ter como um entendimento. Os vissungos são cantos para ser entoados a capela, né? Isso é uma informação muito interessante da gente ter. São cantos da capela, assim como as excelências, né? Eles têm um parentesco, eu acho, né? E como vários cantos africanos que são feitos para se cantar a capela. Tá. Falei disso só para poder fazer uma pequena explanação sobre os vissungos, né? E aí agora eu vou falar da parte. Agora eu vou começar, tá bom? Eu vou falar de onde eu tinha planejado começar. A minha ideia, né, baseado aqui na coisa do tempo, era começar falando de uma viagem que eu fiz recentemente para Guiné-Bissau. Como eu já disse antes, em 2015, eu fiz um teste de DNA, que descobre de onde eu venho, né? Da parte paterna e da parte materna. E esse teste, ele me revelou a minha ancestralidade umbundo, né? Ovimbundo, no Planalto Central de Angola, e a minha ancestralidade Diola ou Felupe, em Guiné-Bissau.
Então, ali em 2015, eu fiz a viagem para Angola, onde eu, né, tive essa experiência esses, de ver esses julgamentos, né, de feitiçaria. Foi uma coisa incrível. Isso está num documentário chamado Brasil DNA África, que está disponível na Globo News, né? Foram 5 brasileiros que fizeram, né, de lugares diferentes do Brasil. No entanto, era um documentário, né? Era um documentário, então para mim tinha assim algumas limitações, né? Eu pensava, eu queria ter uma oportunidade agora de ir visitar o meu lado materno, que é o povo Felupe, em Guiné-Bissau, mas sem câmeras, sem ninguém filmando, para estabelecer uma relação. E aí, esse ano, eu tive essa oportunidade, né, de ir para Guiné-Bissau para encontrar com o povo Felupe. E foi uma experiência das mais incríveis da minha vida, né? Foi uma experiência onde foi possível desvendar uma série de coisas. Foi impossível descobrir, inclusive, o ano que saiu a minha ancestral de Guiné-Bissau e qual a rota do navio, e inclusive o nome do comandante do navio, porque fica parecendo, a gente é forçado a acreditar que não existem essas informações, né? A gente é forçado a acreditar que nós não temos acesso. Isso é também um plano do escravagista, desde sempre, né? Fazer parecer que nós não temos acesso, que a gente não vai descobrir nunca de onde a gente veio de fato. E então, aí eu tive acesso aos documentos da cidade de Cachel, né, que é de onde saiu a minha ancestral, em 1804, no navio que depois que passou por Benguela, o que dá a entender, isso é uma coisa que parece coisa de filme, né? O que dá a entender que meus ancestrais paterno e materno vieram no mesmo navio. Eles vieram para o Brasil no mesmo navio, porque esse navio, quando eu estive em Angola, em 2015, eu consegui entender lá que era provável que o meu ancestral paterno tivesse saído do porto de Benguela, justamente por ser ovimbundo, fazer parte da etnia ovimbundo. A maioria dos ovimbundos veio, né, do porto de Benguela, saiu de lá, ou de Cabinda. E, no caso, esse navio que saiu de Guiné-Bissau em 1804, ele faz um trajeto passando por Benguela e depois vem para o Rio de Janeiro. Ou seja, é bem provável que meus ancestrais vieram no mesmo navio. Ou seja, estou contando isso só para a gente poder também, para ampliar um pouco a esperança de todo mundo, de que nós podemos contar as nossas histórias de modo mais preciso também, porque que aí eu volto naquilo que eu falei lá no começo. Tudo nosso fica imaterial. A gente vai acostumando, sabe? O povo preto brasileiro tem uma grande riqueza imaterial. Eu confesso que eu ando muito cansado dessa riqueza imaterial e ver o nosso povo na condição de subalternidade, sendo que ele é tão rico, né? Quando eu falo do reinado, por exemplo, eu convivo ali com capitães, capitãs, reis, rainhas. Dentro do ambiente do reinado, todo mundo significa algo. Eu costumo até dizer que, assim, no reinado, ninguém é ninguém. Por que ninguém é ninguém? É porque todo mundo é alguém. Dentro do reinado, todas as pessoas ali têm uma função, todo mundo é muito importante. O reinado, ele traz para o nosso povo uma dignidade que foi tirada pelo processo da escravidão. Ele traz de volta uma condição de cidadão, uma condição de alguém significativo dentro de uma estrutura, né? Acontece que um jovem capitão de reinado, um jovem capitão, né, uma pessoa ali de 18, 19 anos, digo, um rapaz,
ele é um capitão. E dentro daquela irmandade, ele significa muita coisa. Porque um capitão de reinado, ele é alguém com vários conhecimentos. Um capitão de reinado é alguém que tem que saber. Ele tem que saber muitas coisas, ele tem que saber. Aí eu volto na coisa do Vissungo. Ele é quase um cantador de Vissungo, porque ele tem que saber cantar para todas as coisas. Ele tem que conseguir saber passar conhecimentos e informações cantando. Ele tem que saber cantar para cumprimentar alguém que chega. Ele tem que saber cantar para se despedir de alguém que está indo. Ele tem que saber cantar para anunciar que está chegando. Ele tem que saber cantar para anunciar que está partindo. Precisa saber cantar quando está indo comer. E precisa saber cantar para agradecer a comida. Tem que saber cantar para levantar mastro de santo, né, de Santa Efigênia, de São Benedito, de Nossa Senhora do Rosário, do Preto Velho. E tem que saber cantar para descer o mastro. Tem que saber cantar para cumprimentar rei e rainha. Tem que saber cantar para coroar rei e rainha. Tem que saber cantar para descoroar rei e rainha. Ou seja, um capitão, uma capitã de reinado, é alguém com vastos conhecimentos sobre tudo. É alguém que tem que saber cantar para tudo. Aí eu estou falando disso para a gente poder perceber o link disso com o Vissungo. É um link sem ser. Porque o Vissungo, na verdade, ele não tem esse compromisso com o reinado diretamente. Mas é a mesma tecnologia. Essa tecnologia de cantar para todas as coisas, né? Então, o que acontece? Eu estou falando, vocês estão percebendo que isso aqui é só um parêntese, né? Eu estou lá no navio da Guiné-Bissau ainda, tá? Mas é porque eu achei importante falar disso, porque essa pessoa, esse jovem capitão de reinado ali dentro, ele está dentro dessa teoria de que ninguém é ninguém, porque todo mundo é alguém. Só que do portão para fora, ele é o quê? Ele é um corpo vulnerável. Ele é só um corpo vulnerável. Quando ele sai de dentro daquele universo ali, da festa do reinado ou da novena, ele é alguém que andando pela rua é um alvo. Ele é um alvo da polícia ou ele é alvo do próprio bandido. Ele é um alvo. Uma criança reinadeira com 7, 8 anos de idade pode ser um pequeno capitão. Imagina isso, porque eu falei desse tanto de conhecimento que tem que ter um capitão. Então, imagina, uma criança de 7, 8 anos pode ser um capitão, porque dentro do reinado as crianças já começam dentro da barriga. É fato isso, né? E nas festas de reinado, as crianças estão sempre envolvidas. Então, uma criança bem novinha já é um capitão de reinado. Só que essa criança, dentro da escola convencional, ela vai ser insubordinada, ela vai ser avaliada com déficit de atenção e com várias coisas. Isso acontece também com as crianças do candomblé, né? Então, eu estou falando disso para a gente voltar nesse pensamento de que já não dá muito para a gente ficar com essa riqueza imaterial, sabe? A gente precisa começar a trazer para a prática. A gente precisa começar a pensar junto como que a gente começa a influenciar de fato esse ambiente que a gente vive para que seja mais possível para os nossos, sabe? De modo mais efetivo. Porque eu confesso que me cansa muito entender que eu sei que vai ser difícil para os meus filhos. Eles, do lado de fora, eles vão ter dificuldade com tanta coisa. Na escola, na rua, no trabalho, onde eles forem, né? Então, eu fico achando que um momento como esse aqui é momento para a gente discutir isso, mas discutir caminhos, né? E aí agora eu vou voltar lá atrás. Pronto, esse foi um parêntese, tá? Eu precisava falar disso, falar de que a gente precisa começar a pensar que a gente tem que achar caminhos para a gente parar de ser tudo imaterial.
Porque senão é como se a gente estivesse vivendo o tempo todo no lugar mítico, né? No lugar mítico. E não, e na verdade nós estamos aqui, né? Nós de fato estamos aqui. E acho muito importante pensar no reinado, pensar no candomblé, pensar nos maracatus, na escola de samba, como, como manifestações políticas que trabalham em cima dessa afirmação de nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E quando eu falo nós estamos aqui, eu dou um exemplo da escola de samba. Olha como é que é impressionante. Vários sambistas antigos escreveram e cantaram sobre isso, que o samba é uma escola. Vários sambistas, Candeia falou isso, sabe? De que o sambista não precisa da faculdade, porque o samba já é uma faculdade. A escola de samba se auto-intitula Escola de Samba. Nós todos chamamos ela de escola de samba e ainda assim não reconhecemos ela como uma escola real, né? Uma escola que se utiliza desta tecnologia de se cantar para as coisas. Porque quando eu falo do reinado, eu estou falando de um método, né? Quando eu falo dessa função dos capitães, das capitãs, eu estou falando de um método de repasse de informação, que é cantando, que é dançando. Ou seja, o nosso corpo já é um acontecimento, ele já é uma escola, ele já é uma escola em funcionamento. Então, não dá para a gente ficar muito falando e aceitando essa coisa do imaterial, sabe? É material. A gente está aqui para materializar. Inclusive, uma coisa muito interessante, aí pensando, eu vou partir um pouquinho para as nossas tecnologias de acesso ao ancestral, né? Da incorporação. O que é a incorporação? Ela é uma materialização. A nossa cultura, ela busca o tempo todo isso, né? A materialização. Ela quer trazer para o aqui e agora. Então, é algo muito importante para nós, talvez começar a entender, começar a nortear as nossas conversas para esse lugar do aqui e agora. Nós estamos aqui, sabe? Esse candomblé aqui do Brasil, ele é uma coisa que só tem aqui no Brasil. Ele é um candomblé que traz os vários orixás para dançar junto, coisa que não vai ter no continente africano. Isso é impressionante. E baseado nisso, eu vou deixar né? Eu tô aqui vendo o tempo, né? Isso é muita coisa. Eu não terminei de falar da minha viagem para a Guiné-Bissau. Aqui eu estou dentro do parêntese, mas eu preciso falar disso, porque nessa viagem, vou falar rapidinho o que aconteceu, né? Porque eu tenho mais coisa para falar de lá ainda. Na Guiné-Bissau, eu tive esse momento na cidade de Cachel, no museu, onde eu tive esses dados precisos, né, do navio, o nome do comandante do navio, a data e tal. Foi muito importante. E depois eu voltei ali sobre ali o intermédio, o auxílio de dois mais velhos, né, que me ajudaram muito, que abraçaram a causa. Eu fui para Atabanca Pulol, onde eu fui submetido a um ritual que foi uma coisa incrível, um ritual que eu não posso revelar os detalhes, mas foi um ritual no qual o rei, ele me disse, o teste da ciência já foi feito, que bom, mas agora nós vamos fazer o teste ancestral. Então nós entramos no lugar de ritual, né, que é o chão, onde a gente acessa o ritual, acessa o ancestral mais antigo. Então, ali, com todos os anciões do lado, foi uma experiência incrível, porque antes de tudo, antes de começar o ritual, eu pensei, por mim não precisava fazer, porque ali eu sabia que era minha família. Quando a gente se sentou ali, naquele lugar,
eu já tinha certeza que eu estava em família. É uma coisa que eu não sei como explicar. Aí virei para um amigo meu, Mumbaná, que é um grande músico, que também ele me acompanhou em todo o processo, ele lá de Guiné-Bissau, e eu falei, Mu, eu estou sentindo a presença da minha família. E o Mu só colocou a mão nos meus ombros e disse, a sua mãe está aqui. E eu falei, eu sei. Eu não sei explicar para vocês baseado em quê, mas eu sabia que minha mãe estava ali. Eu tinha certeza, eu sentia. Eu sabia que estava em família. Então, o ritual foi discorrendo, muitas emoções, né? Eu chorei muito, no momento onde eles me colocaram de joelho para conversar com o meu ancestral, né? É, e foi muito emocionante, né? Eu falo que eu vou tendo as memórias, que aí eu via a tabanca, né, toda, a aldeia inteira se mobilizou para esse ritual, os sacerdotes e as sacerdotisas. Então era aquela conversa toda acontecendo e eu vivenciando aquilo tudo. Foi algo muito profundo. Mas eu posso dizer que ao fim do ritual, eles conseguiram descobrir que realmente eu era de lá e mais ainda, descobriram a minha família mesmo ali, inclusive parentes meus que estavam presentes ali naquele lugar, né? E me batizaram como Kulalo. Eu fui batizado como Kulalo Bamai. E Kulalo quer dizer aquele que voltou. E baseado nisso, foi muito interessante quando eu conversei com o rei. Ele disse para mim, eu entendo você como Kulalo. Eu não entendo você alguém que está chegando agora. Eu acredito que você esteve aqui e está voltando. É como se naquele momento, onde você foi levado, você disse, eu volto. E voltou. Né? Então é muito bonito, muito emocionante, porque aí quando eu penso nisso, eu fico lembrando daquele sentimento que tinha lá no meu pai, sabe? Aí volto a falar do sentimento banto. Esse sentimento banto é também uma tecnologia, sabe? Eu acho importante a gente começar a entender que o coração, ele está no lugar, ele não é uma coisa aleatória, não. O coração é uma tecnologia também, talvez a mais avançada, né? Quando a gente pensa no Quimbundo, né? Que é Mushima. Mushima é o coração do Quimbundo, mas Mushima não é no sentido mais profundo do que é o coração, né? Então, quando eu penso, né, hoje o coração, esse sentimento banto, é muito nesse lugar da Mushima. É esse sentimento tão potente que ele é superior a qualquer outra tecnologia, né? O coração é a tecnologia mais avançada. E então é bonito a gente agir com o coração. E é legal talvez a gente ressignificar, porque fica parecendo que agir com o coração é agir aleatoriamente, é agir não, agir com o coração talvez seja o que nós tenhamos de mais profundo e de mais sábio. E talvez seja de fato a nossa tecnologia mais avançada, né? Então, aí falando dessa viagem, como eu comecei a falar um pouquinho aqui, né, dessas coisas todas do candomblé, da escola de samba, do maracatu, eu, de modo pessoal, eu falo e vejo a partir do reinado. Mas, nesse período em Guiné-Bissau, eu tive muitas conversas, muitas reuniões com a juventude de Guiné-Bissau, que foi muito legal. Achei que está muito bonito a discussão sobre o panafricanismo lá. E aconteceram coisas muito interessantes nessa viagem. Quando eu cheguei na Tabanca Felupe, né, de cara teve algo que foi muito marcante, só para vocês entenderem um pouco, o povo Felupe, né, na Guiné-Bissau é chamado Felupe, no Senegal é chamado Diola, porque Diola é o jeito que os Mandinga passaram a chamar eles. Então lá no Senegal eles são Diola.
Na Guiné-Bissau é Felup, mas é a mesma etnia, né? E é um povo muito reconhecido pelo senso de justiça. Quando fala em Bissau, na capital, os Felupes são pessoas que, por exemplo, têm muita facilidade de conseguir emprego, porque todo mundo confia nos Felupe. É um povo muito, que sabe muito da justiça, né? E eu fiquei com isso, com essa informação. E quando chego na tabanca, o rei, todo vestido de vermelho. Os reis, Felupe, Jola, de vários povos, né? Eles são várias tabancas, o rei sempre veste vermelho. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, eu chego aqui e encontro esse Xangô, sabe? Eu fiz a relação com o Xangô. Mas durante o trajeto que eu fiz eu tava em Bissau e fiz um trajeto para o norte da Guiné, onde eu fui encontrando várias pessoas, né? Tiveram várias pessoas que me ajudaram, né? Entre eles tinha um que era ferreiro. E aí eu vi aquilo e falei, poxa, mas isso é Ogum. Então, tudo que eu via, eu ficava fazendo um link com alguma coisa do candomblé. E achei interessante, e cada coisa cada pessoa que me ajudava a chegar a algum lugar, me remetia a algum orixá. Olha que interessante isso. E quando, no final de tudo, a gente saiu da tabanca e ficamos com o carro atolado na savana. E ia chegar em Hienas daqui a pouco. Mas aí apareceu um cara do nada, que guiou a gente até uma outra tabanca que nos acolheu e ficamos ali até o amanhecer. Então, nos hospedaram, deram comida e de manhã foram ajudar a desatolar o carro. Isso aí era uma outra tabanca de funk. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que quando já tinha atolado o carro, a gente fez uma roda ali no meio da savana, onde a gente agradeceu para eles esse carinho todo, esse cuidado todo. Explicamos para eles o que estava acontecendo, quem eu era, né? Que eu era um parente, que eles também eram Felupe, mas de uma outra tabanca. Então ali falei com eles que eu estava voltando da tabanca para o LOL, e que eu era um descendente do povo Felupe, e eles ficaram emocionados. E durante o momento que a gente conversava, apareceu um outro que não estava entre eles, que era com um arco com 2 flechas, um caçador. Aí eu pensei, olha, o caçador veio ainda para confirmar tudo. E estou dizendo isso por quê? Estou dizendo isso porque já virou uma mania do brasileiro trazer o candomblé. Independente, quando a gente traz os elementos do candomblé, não necessariamente nós estamos falando do candomblé. Tem pessoa que nunca foi num terreiro, mas joga flores para Iemanjá no Réveillon, sabe? Porque eu fico entendendo que o candomblé, ele já transcende ao próprio candomblé. E baseado nisso, o que eu quero dizer com isso? É uma coisa que eu comecei a pensar lá em Guiné-Bissau. Lá em Guiné-Bissau. À medida que a gente entende que lá não tem candomblé, sabe? Quando eu cantava alguma música minha lá, e eu cantava alguma coisa falando de existência humana e de amor, era mais acessível do que quando eu cantava algo que remetesse a algo sagrado, ou ao reinado ou ao candomblé. Porque lá eles não conhecem isso. E eu acho que nós, brasileiros, precisamos aceitar e entender isso. O continente africano é outra coisa, né? Então, esse lugar, essa relação nossa, é nossa. E aí, baseado nisso, o que eu quero dizer? Isso pode até causar uma polêmica, mas eu acho que nós precisamos começar a pensar em panafricanizar o Brasil. A gente começar a entender que cada coisa é cada coisa, mas, ao mesmo tempo, a gente não precisa criar uma rivalidade, sabe? Uma coisa entre os nossos povos, mesmo porque são muito mais povos do que a gente imagina. Eu acho muito importante, quando a gente começar a pensar em falar o povo preto brasileiro, a gente já pode dizer os povos pretos brasileiros.
A África, o continente africano me ensina isso o tempo todo. Cada vez que eu vou no continente africano, eu falo, nós precisamos parar de falar o povo preto, porque nós somos os povos pretos. A nossa mistura, ela é maior do que a gente imagina. Estou falando a nossa mistura de Áfricas. Eu não estou nem falando da mistura com português, com nada, não. Estou falando a nossa mistura de Áfricas. Nas práticas que nós temos aqui, o candomblé, como é feito aqui, gente, ele é mais rico do que parece, porque ele não é baseado só numa herança nigeriana, não. Tem elementos sutis ali de outros povos. Isso é rico demais. Quando eu estou falando do reinado, ele também não é só uma herança é, desse do Quimbundu, do Umbundu, do Lingala, não. Tem outras misturas ali, e isso é maravilhoso. Eu acho que a gente precisa, assim como eu estou falando da importância da gente começar a entender que a gente não está querendo essa coisa do imaterial mais. Junto com isso, também é interessante a gente começar a ter um pensamento mais pan-africanizado, porque mesmo porque isso já acontece. Quando você vai no reinado, o reinado tem, como é que eu vou dizer, tem pessoas que denominam o reinado como uma religiosidade afrocatólica, né? Cristianismo, ou cristianismo negro, tem vários. Só que acontece, que eu acho que nem precisa, porque, e outra coisa também, e nem precisa falar que é sincretismo, porque na verdade é uma outra coisa. A ritualidade dali é muito nossa. Agora, a língua que vai ser falada, tanto faz, porque está evocando a nossa ancestralidade, são formas de cultuar o nosso ancestral, sabe? E no candomblé isso vai acontecer também. Quando eu estou falando do candomblé, porque esse trajeto que eu faço agora para Guiné-Bissau, onde eu chego ali e é feito um ritual, uma iniciação, eu fui iniciado em mim mesmo e recebo um nome que é meu mesmo e descubro um sobrenome que é meu mesmo. Isso é o que é feito no candomblé. É isso que é feito no candomblé, sabe? Ele legitima aquilo que é a pessoa. Ou seja, nesse lugar é a mesma coisa. Nós estamos falando de um lugar de trazer à tona quem você é com a sua dignidade humana, que foi tirado pela Igreja Católica lá atrás, sabe? Então, nossa, eu fico emocionado, porque é muita coisa. Eu vou falando assim, mistura, né? Isso, são muitas. Mas eu estou falando disso tudo só para poder falar desse pensamento que eu tenho trazido muito à tona, que eu comecei a pensar isso lá. Da gente começar a discutir sobre esse panafricanizar o Brasil, sabe? Da gente entender que não precisa ter uma rinchazinha, não precisa ter, mas eu sou Angola, mas eu sou Queto. Não precisa disso. Sim, eu sou um é Angola e outro é Queto. E tudo isso é Brasil, sabe? E tudo isso é muito valioso. E o mais interessante é que tudo isso está muito mais misturado do que parece, né? Quando eu penso no candombe, que é a grande matriz aqui do nosso reinado, gente, o candombe é lógico que ele tem uma relação com várias outras coisas. O candombe, ele tem um parentesco com o tambor de crioula, que está lá no Maranhão. Ele tem um parentesco com o jongo. Ele tem um parentesco com o candomblé da nação Angola também, sabe? Então, se a gente começa a entender isso, a gente vai navegar entre as coisas de um jeito muito mais bonito, entendendo que nós somos povos pretos no Brasil, né? Nós somos uma mistura de povos africanos aqui, e isso é maravilhoso, né? E por isso que eu falo, não tem nada de imaterial, não. Está aqui no nosso corpo, está aqui na gente, está aqui na nossa voz, está aqui no nosso olhar. É material. Então,
gosto muito de puxar essa conversa, né? Nem é uma briga, né? Mas é uma conversa sobre que a gente precisa afirmar e falar sobre essa nossa riqueza material. Esse é o lugar que a gente tem que caminhar. Chega de imaterial, senão, porque a gente está aqui agora, né? Estamos aqui. Bom, gente, olha, eu acho que falei né? Falei bastante, né? E cheio de parênteses. Aí, se vocês quiserem voltar, tipo, me provocar aí para eu completar alguma coisa, se ficou alguma coisa muito, muito bagunçado, pode falar, que aí eu me organizo aqui. Quero agradecer, Sérgio, a fala maravilhosa. Pessoal, pode ir, enfim, fazer a fila, ver os comentários, fica até difícil de comentar. É difícil, enfim, não... enfim, tudo que você fala ressoa. Eu quero começar, então, de trás para frente, né, fazer esse primeiro comentário, né, quando você fala da multiplicidade, né, se a África não é um país, né, o Brasil, enquanto território praticamente continental, também, né, precisa respeitar essa multiplicidade. Quando você fala do candomblé, né, e do candomblé, é isso, né, o senso comum nos fez acreditar sempre nessa relação com o norte da África, enfim, com a Nigéria, mas o nome do rito é banco, né? A gente fala o tempo inteiro que a matriz ela é nigeriana, mas o nome ele é de origem banto, né? E ele está relacionado diretamente também com esse candomblé. Então, esse acho que é um primeiro, né, indício. E a beleza do que você traz também em relação à questão do sincretismo, né? Que também é outra, assim como você nos presenteia, né, com esse relato maravilhoso que sim, passa pela ciência, mas passa também, né, por os ritos iniciáticos, esse reencontro, esse renascer em si mesmo, de uma beleza, né, isso que você traz. Mas é isso, né, é a questão da acumulação de forças, né, é o não negar, né, esse catolicismo que, enfim, alguns vão dizer que é negro, ou catolicismo que é congolês, e lembrar que esses povos, né, que, sobretudo, tem essa migração também maior, né, em Minas Gerais, eles já tinham essa relação, né, com essa espiritualidade antes mesmo da escravização, antes da invenção do Brasil, né, em 1400, esse reino soma essa força, então não é sincrético, ele tem os próprios ritos e ele reconhece também no cristianismo seu valor, como você está trazendo, né, como a gente reconhece do candomblé Angola, do candomblé queto e de tantas outras religiosidades, né, ou práticas culturais que tem no Brasil. Então, é tudo muito lindo. Vou deixar aqui a Lindy falar. E quem mais quiser, pode abrir a fila, pessoal. Ai, Sérgio, obrigada. Também quero agradecer demais. Ai, gente, esse módulo é qualquer coisa, realmente, Mafu, não tem para ninguém, né? Corpo e Oralidades, ele atravessa todo o curso, né? O curso Fazedoras de Memórias Negras, mas é sempre muito esperado por nós, porque a gente sabe que parece que os ouros estão tudo lá dentro, né? Quando a gente abre os potes, vai surgindo. Então, a gente quer te agradecer muito pela generosidade de você compartilhar tudo, o seu pensamento, mais do que a sua própria trajetória, a sua percepção, você compartilhou. Eu acho que eu anotei muita coisa, né? Eu sempre procuro anotar, né? A gente anotou muita coisa, acredito que todo mundo aqui anotou muita coisa, porque eu acho que eu estou com a impressão que essa etapa, digamos assim, essa etapa do Fazedores de Memórias Negras vai dar para a gente elaborar, eu acho que muito mais desse projeto que eu, como ativista que sou, há 40 anos, ou mais de 40 anos, penso que a gente está construindo um projeto civilizatório, né, de libertação, porque o projeto civilizatório ele já está aí, né? Como você diz, ele está aí, ele está no nosso corpo, ele está em tudo que a gente faz, no nosso pensamento, mas a gente precisa dar esse salto
E quando você começou aqui a falar sobre a materialização dessa cultura, né? Sobre a gente entender, porque ela já existe, ela está materializada, a gente precisa entender e se apropriar dela como uma ferramenta que foi dada para a gente, como uma ferramenta de libertação. Eu penso isso, por isso que a gente fez candomblé, que a gente construiu, né? Que a gente constrói todas esses empreendimentos, né? Do quilombo à escola de samba, enfim, a roda de capoeira, aos candomblés, né? Que eu digo que são candomblés. A gente não tem como falar no candomblé no singular, porque ele é um construto que é plural demais, e é muito isso que você coloca, tudo está lá. A gente consegue, quem vive uma relação mais íntima, digamos assim, com essa construção, né, que a gente chama de religiosa, mas que é muito mais que religiosa, sabe que a gente não tem uma pureza, né, que a gente não tem um caminho só. Todos os caminhos se encontram em todos os ritos. Está lá um pedacinho. Tem uma expressão que aqui na Bahia a gente usa muito, que é catar, né? Quando você estava falando do canto, eu me lembrei, né? Que é o conto também de catar. Então, essa expressão que é muito usada no candomblé significa pegar os conhecimentos, pegar, né? Os conhecimentos mesmo, as práticas de cada um. Então, fulano catou, fulano foi na casa de não sei quem e catou lá um ritual. Né? Aprendeu, ele olhou e ele repete, ele reproduz na sua casa. Né? O que é isso? Né? Senão essa atualização da materialização desse conhecimento, dessa epistemologia. Enquanto você falava, eu fiquei pensando muito, né? Todo mundo deve estar cheio de coisa aí, as mãozinhas já estão levantando, né? Eu vou finalizar logo aqui, porque não dá, é muito pouco o tempo que a gente tem, sabe? Para a gente pensar sobre tudo isso, para a gente... É por isso que a gente já está aqui agora disponibilizando os contatos dos nossos convidados e convidadas, porque a gente sempre tem o que conversar, tem o que sorver, tem o que aprender, o que trocar com o que vocês trazem. Mas aqui pensando que eu tinha nessa coisa da preparar a aula, o encontro de hoje, eu fui pesquisando, não te conhecia, né? Conhecia, já tinha visto alguma coisa sua, mas muito assim. E aí eu fiquei muito... Aí minha bateria está acabando, mas enfim, mas acho que vai dar para falar. Mas fiquei pensando muito nesse último episódio que você passou e que é comum para nós negros, né? E negras, que é de vivenciar o racismo na carne, né? Eu vi que teve um episódio muito duro, e eu fiquei aqui pensando, eu digo, pô, em algum momento eu acho que a gente vai falar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, a gente aqui é uma escola de bruxa, né? E de bruxo. Né, aqui, quando eu digo aqui é o nosso curso, né, o Fazedoras ele tem um tipo de alma, ele tem um tipo de movimento que é para além das nossas capacidades de entender. Eu acredito muito nisso, sempre estou falando isso, e eu acho que as pessoas que estão participando aqui já perceberam isso também. Porque quando a gente começou aqui, não sei se você já sabe, eu estava falando que um mais velho aqui, que na verdade é vovô do Eliaê, né, que é o cara que pensou Eliaê, ele sempre fala isso. Não vamos falar mal do branco, a gente vai falar bem da gente. Né? Não vamos falar do que é ruim, do que é dor, a gente vai falar do que a gente faz, que é bonito, que é bom. Entende? E eu acho que é mais ou menos isso que você traz aí, quando você nos propõe, nos chama a responsabilidade para a gente mergulhar no que a gente fez, no que a gente faz, e que é por isso que o racismo existe, para tentar destruir, eliminar essa potência, né? Quando a Mangueira faz aquele enredo, né, ele comunica tudo que você falou aqui, ela comunica tudo que você falou aqui, né? A escola. Eu estou preparando uma palestra, uma formação que eu vou fazer sobre a educação antirracista, e você já me deu todas as pistas aqui do como é que eu vou, que eram coisas que eu já estava pensando como fazer, como é que eu vou fazer, né? Então, a abordagem é essa, né? É por isso que o racismo existe, porque ele sabe, mais do que às vezes muitos de nós, o racismo sabe da nossa potência. Né? Então, ele vai tentar destruir justamente naquilo em que a gente tem o poder está ali, né? A gente só precisa incorporar, materializar. Então, eu quero te agradecer muito, né, por essa partilha intelectual, né, mas muito mais ancestral que você trouxe para nós nessa tarde, viu? É isso, gente. Estou emocionada também, viu, Mafô? O negócio esse módulo é babado mesmo. É babado.
É Joaquim, né, que está na fila, ou é Mafu? Acho que é Mafu. Não, eu pedi, mas eu vou deixar o Joaquim falar primeiro, e aí depois eu texturo como que você acabou de trazer, Liz. Pode falar, Joaquim. Depois eu falo, depois a Rafa. Então, eu penso nisso, eu penso nisso o tempo todo, né? Um exemplo, a gente já reconhece o ensino Waldorf, né? O Reinado tem os seus métodos de ensino. Então, o que nós precisamos é começar a respeitar esses valores, respeitar o Reinado enquanto método, enquanto metodologia. Tem uma coisa muito bonita, eu não sei, né, quem daqui conhece, já foi numa festa de Reinado. Várias coisas, por exemplo, acontecem. O ouvido do reinadeiro é uma coisa incrível, porque vão ter vários grupos tocando ao mesmo tempo, sem perder o próprio ritmo. Isso é uma coisa. Uma outra coisa muito marcante numa festa de reinado é o fato de que um capitão ele vai cantar num volume que quem está de fora nem vai perceber muito, e todo mundo vai ouvir e vai repetir esse canto imediatamente. Assim como no candomblé. Entendeu? Ou seja, eu estou falando de uma coisa técnica, um treinamento auditivo. Então, no candomblé, gente, a musicalidade do candomblé é complexa demais. Não é tão simples. A gente já sai conversando, aí a clave é muito difícil. A música do candomblé é complexa. Tem hora que você tá ouvindo, alguém começa a cantar, e quando começa aquela clave, você não sabe onde é que está, mas está todo mundo normal, cantando, dançando, e vem os atabaques. Ou seja, eu estou falando disso por quê? É porque nós precisamos começar a entender e falar sobre isso no lugar de técnica, sabe? Eu acho que esse é o passo. Se a gente começa a falar das nossas coisas como técnica, olha, o ouvido do reinadeiro é uma técnica, é um treinamento auditivo que permite esse tipo de coisa. Então a gente começa a transformar isso em método. A gente começa e aí talvez não seja necessariamente ter que contar a história, porque eu fico pensando como que a gente vai fazer uma matéria que conte a história dos povos africanos, sendo que é tão amplo. Mas a gente pode começar a trazer técnicas, assumindo que elas são de herança africana. Eu acho que aí a gente vai, sabe? Então, por exemplo, essa coisa de fazer tudo cantando. Poxa, imagina se eu chego na escola e vai aprender uma matéria cantando. Eu falo, ó, eu sinceramente, na verdade, eu faço isso desde pequeno. Eu ia para a aula, eu fazia tudo tocando. É porque eu era aquele menino que não tinha o caderno, não tinha nada, mas tinha violão em casa. Então eu fazia os trabalhos de escola cantando, sem perceber. Só que assim, eu era menino. Eu não sabia, eu fazia isso inconscientemente. Mas hoje eu entendo que eu estava levando a minha técnica de herança africana para dentro da escola, né? Qualquer coisa que alguém te pergunte e você responda cantando, você já acessou uma técnica renadeira, né? Qualquer coisa que para dar uma resposta a alguma coisa, para explicar algo, você explique cantando, já é a técnica renadeira. Então, é por isso que eu acho um momento como esse aqui, de nós estarmos conversando disso, isso aqui é uma semente muito, muito valiosa, né? Para a gente poder falar disso e disseminar, de que a questão nós precisamos primeiro entender as nossas coisas como um conhecimento técnico, entender as nossas coisas como um método, e fazer com que, quando ela chegar dentro das escolas, ser patenteado. Olha, isso aqui, esse jeito de ensinar é reinadeiro, sabe? Esse jeito de ensinar cantando e dançando é nosso, né? Essa forma que o candomblé tem de contar história com música, isso é incrível, né? Ela conta com a música e conta com o corpo também, né? O candomblé conta a história com a música e com o corpo, porque as danças dos orixás, elas são, na verdade, uma história contada com o corpo. É uma ação daquela divindade
feita com o corpo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai precisar começar a entender, né, falando basicamente do reinado, entender que o reinado ele é um sistema. Eu costumo falar que o reinado é um sistema de organização de tempo e espaço. Sabe? Aí dá para explicar isso em mais uma hora. Mas o reinado, além de tudo, é um sistema de organização de tempo e espaço. Né? Como eu já falei um pouquinho do tempo aqui no começo, né? E com relação ao espaço também, sabe? É isso. Eu acho que isso, um momento como esse, é um momento para a gente começar a organizar essas ideias, para a gente fazer. E acho que nós precisamos conversar isso com o Ministério da Cultura e com o Ministério da Educação, sabe? A gente precisa conversar isso. Eu acho que tem que ser feito vários seminários para falar disso, né? Desse olhar, porque senão fica muito quando falar a cultura é como se a cultura fosse uma coisa deslocada de tudo. E é o contrário. A cultura é o que está ligado a tudo. Está ligado à economia, à saúde, ao turismo, à educação. A cultura está ligada a todas as coisas, né? Acho que é isso. Acho que deu para falar um tiquinho, né? Tá, só uma coisa para complementar. E aí acho que é? É importante a gente, cada vez mais, retirar essa coisa do exótico. Porque o tempo todo tentam nos colocar como exótico. Até quando as pessoas acham muito bonito, nossa, é lindo. Não, é aqui, é agora. Né? É muito importante a gente... Não, é aqui, isso é o jeito que eu vivo. Esse é o nosso jeito de fazer, essa é a nossa técnica de convivência, é o nosso modo, é o nosso método. Isso, a gente começando a trabalhar esse pensamento, eu acho que a gente dá passos significativos aí. Falou um ticão. Obrigada, Joaquim, pela pergunta, né? O que eu queria contribuir vai, né, no diálogo que vocês estão trazendo. Então, quando o Sérgio fala assim, a gente precisa ter... Estou cansado, né, dessa cultura que ela é imaterial. E aí, nesse processo de exótico, né, a gente vai salvaguardar a cultura. Mas a gente precisa lembrar que não existe cultura, não existe tradição sem as pessoas. Então, ela é material, porque tem as pessoas, mas, sobretudo, no contexto que o Sérgio está trazendo, então, assim, quando tem o candombe são as caixas, né, que são, caixas não, os tambores, né, que são mais antigos, e é muito comum você chegar numa comunidade, a comunidade falar para você, esse tambor é do tempo do cativeiro, ou seja, são tambores que foram fabricados em 1885. E às vezes elas estão justamente numa capela, estão no quarto, estão na casa do capitão Mor. E quando ele fala, vamos acionar o Ministério da Educação, enfim, o Ministério também do Ministério da Cultura, que precisa salvaguardar essa cultura que a gente está falando que é imaterial, mas ela é material. A gente tem, inclusive, vários roubos, né, das comunidades, porque elas acabam não tendo a mesma segurança de um museu, mas às vezes elas têm coisas que são muito mais valiosas do que tem no museu, e que a polícia está ali o tempo inteiro, né, salvaguardando, mas não as nossas memórias, que são também materiais. Então, a gente já teve casos de tambores que foram roubados, né, na comunidade de Justinópolis, tem uma espada do tempo do Império que foi roubada da comunidade na pandemia. A comunidade aciona o Ministério, aciona o poder público e nada é feito, às vezes, né? Porque não é só o cortejo no dia da festa, né? As comunidades elas precisam desse cuidado, né? Dessa atenção permanente, porque o canto está no corpo, o corpo é material, mas tudo que a gente é imaterial, né? Tudo que a gente produz também de alguma maneira é material. E aí, para quem está pensando em educação, né? Que já quem trouxe, a Viviane trouxe também. Um grande parceiro nosso também na organização desses saberes e para pensar a educação é o professor Edmilson de Almeida Pereira, né, que fez, enfim, vários livros, né, com outros pesquisadores também, mas ele vai falar muito sobre a pedagogia da experiência e a pedagogia institucional.
É o que o Sérgio está trazendo para a gente. Então, na instituição é isso. Tem déficit de atenção, tem isso, tem aquilo. Mas quando a gente vai pensar na pedagogia da experiência, essas crianças, elas não só têm autoridade, como têm autoridade sobre outras crianças e sobre os mais velhos, né? Porque nesse tempo, né, sagrado que o Sérgio está trazendo para a gente, às vezes o menino tem 7 anos, ele é capitão, e é ele quem vai conduzir o restante do grupo com pessoas que são mais velhas de idade, mas que ele ali é quem organizou, né, os conhecimentos e que está puxando o ponto. Então, naquele momento, ele é o mais velho, está puxando o ponto de agradecimento da comida ou de agradecimento a um outro capitão. Então, só para a gente pensar, acho que um pouquinho sobre isso. Não sei se Sérgio, você está aqui? Eu estou aqui, eu só saí porque eu tô tendo que carregar a bateria com o Tiquinho, então mas eu estou aqui. Tá bem, então. Mas é isso, se a Rafíssima quiser trazer esses comentários, eu acho que você é a próxima da fila, depois da Vitória. Vou olhar lá. Sérgio está por aqui, quer comentar? Estou aqui curtindo tudo. Deixa eu ver, agora dá para aparecer de novo. É porque eu tirei aqui o... Peraí. Acho que o Denilson também vai fazer um comentário, aí a gente faz um comentário de 3. Pode falar, Denilson. Bom, então deixa ele falar, então. Denilson? Tá aí. Legal demais. Eu fico até emocionado de ouvir tudo isso, né? De perceber que as coisas chegaram aí, né? E conseguiram fazer sentido. Só quero comentar um pouquinho de uma coisa, falar um pouquinho mais, com relação a essa coisa da música, né? Tem uma coisa muito interessante que eu, durante muito tempo na vida, e vezes diferentes, eu trabalhei em projetos sociais, né? Que lidavam com adolescentes, com crianças e até adultos também. E, normalmente, quem propunha algum projeto de música em comunidades e tal, sempre pensava, vamos colocar os tambores para poder dispersar a agressividade das crianças. Um grande engano, né? Porque cada vez que eu me envolvia em algum projeto assim, eu entendi que uma coisa que é muito potente em trabalhos com criança, com juventude, é a poesia. O que explica, por exemplo, por que o rap é tão forte. Como é que o rap é um negócio que é uma herança africana tão intensa, né? Essa coisa da música falada, que é palavra. Então, isso, na verdade, para o nosso povo é muito potente. Esse lugar do rap é um lugar que vai se parecer um pouco com a relação dentro do Congado. Essa coisa que tudo é cantado, né? Tudo que você vai dizer cantando. E aí um exemplo interessante é, por exemplo, você pega uma letra de Racionais MCs, é um livro. Ou seja, um show, uma pessoa sai de casa para ver um show de rap, ela sai de casa para ler um livro grande. E ela está super feliz com aquilo, ela vai lá, ela vai ouvir, é um audiolivro, ou seja, as letras de rap são audiolivros, porque são letras grandes e é muita palavra. O meu filho também, ele compõe rap e eu fico impressionado com a quantidade de palavras. E é muito impressionante como essa coisa da palavra, ela chega no nosso povo, sobretudo na juventude, né? Estou dizendo isso porque isso aí é algo para a gente ter em mente, no sentido de quando a gente pensa em construir um entendimento das nossas tecnologias ocupando lugar nas escolas, então é lembrar disso. Olha, uma coisa que consegue chegar muito no nosso povo é a palavra. Tanto que a palavra jongo quer dizer bala, mas é a bala que sai da boca, é a bala da palavra.
né? Porque o jongo tem isso, ele tem o desafio, que tem o ritmo e tal, mas acontece que é muito importante aquilo que você canta, né? E nas nossas tradições todas, no tambor de crioula tem isso, né? No coco, no calango, tem essa coisa de você falar, desafiar o outro, cantar e o outro responder. No candombe tem muito isso, né? Só para, estou falando isso para ilustrar um pouquinho mais ainda, para a gente entender que para esse fazer tudo cantando também tem esse lugar da palavra, desse canto falado, né? Que ele está aí muito presente na embolada de coco, ela está muito presente no calango, está muito presente no rap, né? Ou seja, dá para a gente fazer muita coisa pensando a partir daí, né? Pensando a partir do dessa música falada. Só dizendo isso para entender que o rap ele já é um mecanismo, sabe? Digo para a gente poder pensar, se a gente for pensar em ações práticas, né? Isso é uma. A gente começar a pensar como a gente pega todos os conhecimentos e transforma em rima. E as crianças vão adorar fazer isso, né? Falar das coisas falando, falar de temas, falar de matérias rimando, e isso também é uma vertente da nossa ancestralidade, né? Acho que é isso. Mais alguém? Não tem ninguém na fila, hein, gente? Não tem. Pega aqui a palavra, hein? Pego nada. Sérgio, você falou sobre a questão no reinado, né? O canto, mais do que uma performance artística, na verdade, é uma tecnologia de sobrevivência e uma tecnologia de transmissão de saberes, né? A gente já trouxe em outras aulas também, a professora Zeida Cidade, né, sobre os valores civilizatórios afro-brasileiros e a musicalidade com a oralidade faz parte. Será que você não poderia exemplificar para o pessoal, então, quando a gente está chegando num lugar, o que a gente pode contar? Depois que a gente termina de comer, qual que é o canto, que mesmo as crianças, né, muitas vezes puxam também. No nosso próximo encontro eu posso trazer algumas coisas para vocês, mas aproveitar que o Sérgio está aqui, né, eu que não vou me atrever. Pois é, canta-se para tudo, né? Para tudo mesmo. Assim, tem uma coisa muito bonita no reinado, é que tem os cantos que já são cantados há séculos, mas ao mesmo tempo o capitão de reinado ele também ele tem que ser uma antena. Então tem muita coisa que vai surgir ali. Existe esse lugar do improvisar, né? Mas, por exemplo, eu posso dizer, assim que eu chego, eu posso dizer, foi agora que eu cheguei, dá licença, foi agora que eu cheguei, dá licença, foi agora que eu cheguei, dá licença, foi agora que eu cheguei, dá licença. Isso é quando eu chego no lugar, né? Mas, ao mesmo tempo, tem, por exemplo, tem os cantos de abertura de reinado. Vou abrir meu reinado agora. Vou abrir meu reinado agora com Deus e Nossa Senhora. Vou abrir meu reinado agora. Vou abrir meu reinado agora. Vou abrir meu reinado agora com Deus e Nossa Senhora. Vou abrir meu reinado agora. Isso é para abrir mesmo, assim, tipo, né? O reinado fica fechado um tempo, né? No período da quaresma. Então, quando tem os sábados de aleluia, aí tem ali essa festa de abertura, então a gente canta abrindo. Mas ao mesmo tempo, a gente canta, que é também uma abertura, mas não necessariamente a abertura do Ronaldo. É uma abertura de trabalhos. Quando eu canto, a gente vai sair para visitar uma festa, a gente canta Pai Divino Espírito Santo, na hora de Deus, amém. Na hora que Deus comece, eu quero começar também. Ô Senhora do Rosário, na hora de Deus, amém. Eu pedir a sua bênção para livrar de algum porém.
Ou seja, isso aí é tudo abertura. Mas tem uma coisa bonita que é, quando a gente vai comer, né? Comer, é, curiar é um jeito de falar comer. Então eu vou dizer, Sainha me chamou para curiar. Sainha me chamou para curiar, mas eu já vou, rainha, caminhando devagar, mas eu já vou, rainha, caminhando devagar. Curiatata, curiata, curiatata, curiata, 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 curiatata, curiata. Então, isso aí é um canto para ir comer, né? Mas aí, só que aí, assim, eu estou cantando um de cada um, mas tem muitos cantos, né? Aí já foi lá, comeu. Aí, inclusive, nesse momento aqui, eu acho que um momento como esse, para mim, soa como se fosse um jantar, sabe? Um banquete, né? A gente reunido aqui em torno de um tema, para mim, é uma mesa, né? Então, eu acho que é um momento, um canto aqui de agradecimento pela comida, eu acho que é bem pertinente num momento como esse, né? Que aí eu gosto muito de um canto que é muito simples assim, nós já comemos e já bebemos, mas não temos nada para dar. Nós já comemos, e já bebemos, mas não temos nada para dar. Eu só peço a nosso Senhor nessa casa nada faltar. Eu só peço ao nosso Senhor nessa casa nada faltar. Então, eu acho que esse é um campo muito pertinente num momento como esse, né? Porque isso aqui é um banquete, né? Eu acho que a informação, tudo isso é alimento. Aqui eu acho que é o momento para a gente se alimentar de várias formas, né? Então, um agradecimento pela comida, acho que aqui é importante. Ou seja, mas que são cantos para várias coisas. Tem cantos de coroa, né? Tem cantos para coroar, tem cantos para receber a coroa, olha lá no céu, embendecendo uma coroa da Virgem da Glória. Oi, vamos amparar ela com jeito, meus irmãos. Essa coroa é de Nossa Senhora. Ou seja, para tudo se canta. Mas, por exemplo, quando eu fui coroado, nas 2 vezes, eu fui coroado 2 vezes. Não dá por 3 vezes, em lugares distintos. A coroa que eu carrego hoje é uma coroa para sempre, até o dia que eu partir, que eu vou ser descoroado, né? Mas tem um canto que é muito bonito, que é quando a gente está de pé, antes de ser coroado, aí tem um canto para a gente ajoelhar, que é ajoelhai, Senhor, ajoelhai, Senhor, diante de Nossa Senhora, ajoelhai, Senhor. Aí a gente se ajoelha. E aí, então, é oração, 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 oração ali e tal. E aí, uma coisa, a gente se ajoelha de um jeito e levanta de outro. Então, na hora de levantar, eles cantam: a levantai, Senhor Rei, a levantai, Senhor Rei, para ser cumprimentado, a levantai, Senhor Rei. Aí acontece um fenômeno de que a gente levanta muito mais pesado. Ou seja, essa coroa, ela tem um peso, de fato. A gente ajoelha ali, uma pessoa na hora de levantar é uma dificuldade. Aí bom que
eles sabem disso, então tem alguém do lado que ajuda a levantar. A gente levanta muito pesado, é muito difícil levantar, sabe? E isso tudo nessa força ali, do canto e da oração, né? E das ações, né? E isso também tecnologia nossa, né? Aí eu vou cantar a última coisa. Não vou deixar a Amanda falar primeiro, que tal? Aí eu canto uma música para despedir, né? Obrigada, Sérgio, por me passar a palavra. Eu só queria te agradecer muito por compartilhar tudo isso com a gente e dizer também, aproveitar esse espaço para dizer que tem 2 músicas suas que já me ajudaram muito na minha caminhada, que é Ponto de Oxum e Marinheiro Atento. Então, eu já escutei muito essas 2 músicas. Eu sou amazônida, mas no momento eu estou em São Paulo, e aí tá longe, né, da minha terra, dos meus amigos, de todo mundo. É bem difícil, e eu acho que nas terças-feiras, quando a gente tem esse encontro, é quando eu dou um respiro, assim, sabe? E aí eu queria te agradecer muito por essas 2 canções que me ajudaram muito. Já faz um tempo, né? Desde o ano passado, eu acho, com todo esse atravessamento e coisas que acontecem na vida. Então, muito, muito obrigada pelo seu trabalho. É isso. Obrigada, Casa Sueli Carneiro. Poxa, que coisa legal, né? Poxa, outro dia eu estava me dando conta de que tem muita água na minha música, né? Tem muita água. E aí você trouxe 2 águas diferentes, né? Do Ponto de Oxum e o Marinheiro Atento. Poxa, que legal. E aí você mexeu justamente nas águas, né? E são muitas águas. E é legal, e foi legal você trazer isso, porque nós estamos falando aqui do reinado. Aqui em Minas, nós não temos o mar. Mas é impressionante como o reinado canta o mar, né? O reinado canta o mar numa quantidade impressionante. São essas águas do nosso povo mesmo, né? São muitas águas, são mares e são os rios, né? Então, foi legal você ter trazido essa presença dessa água, né? Que, de fato, na minha música tem muito ela, mas na nossa cultura reinadeira tem muito essa água. Tem várias águas na nossa cultura. Então, olha, eu vou cantar. Eu só cantei, na verdade, aqui eu tô cantando aqui o pop do reinado. São canções que qualquer reinadeiro conhece, né? São toadas que qualquer reinadeiro conhece. Essa aqui é também conhecida, que é se essa vida não me matar, tamborim. Se essa terra não me comer, tamborim. Ai, 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 tamborim. Para o ano eu voltarei, tamborim. Se essa vida não me matar, tamborim. Se essa terra não me comer, tamborim. Ai, 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 tamborim. Para o ano eu voltarei, tamborim. Axé, Aueto. Salve Maria, meu rei. Ave Gente, Maria. eu não posso falar mais nada. O Sérgio já encerrou. Não tem mais o que falar, mas eu vou dizer uma Não tem coisinha mais o aí. que falar. Eu vou dizer uma coisinha, Mafu, que a gente já tinha ouvido essa canção, acho que foi você que cantou em algum momento aqui para nós, não foi? É Já bom cantei dizer encerramento que de curso, já cantei. nossa reinadeira aqui Pois é, está penteada. essas toadas que eu cantei aqui, eu falo, é o pop do reinado. Isso aqui, eu cantei coisas que qualquer reinadeiro vai conhecer. Ou até mesmo pessoas que nem são do reinado e já foram em alguma festa. Então, existe isso, né? Existem as canções que são improvisadas, existem canções que só determinadas irmandades cantam, mas tem algumas que estão em todo lugar. Essas todas que eu cantei, elas são bem presentes aí em todos os lugares. A gente, então, é isso. Maravilhoso.
Agora, uma Eu coisa queria aqui. deixar uma coisinha, Pererê, Uhum. do que você falou aí, e não vou falar mais nada mesmo, porque tudo já foi dito, só agradecer, é que quando você falou da água, que a gente falou também sobre água na aula passada, e você falou de Maria, e eu não conheço muito de reinado, de rezado, mas eu sei da presença de Maria, né, da importância de Maria, né, salve rainha, para toda essa construção, e dizer que essa fala sua última daria para a gente fazer, pensar em uma outra aula outro dia, que é só sobre essa presença da água, do rio, do mar, que é tudo água, né? E de Maria na vida da gente, também nessa construção que o nosso povo foi tecendo aí, né? Interior adentro, em outros lugares, para continuar vivos, vivas, né? E potentes. Muito obrigada mesmo. Obrigada demais. Pois é, baseado nisso que você está dizendo, uma coisa que eu costumo falar sempre, eu esqueci de falar aqui hoje, mas foi bom que você me deu aí o gatilho para falar disso. A leitura que eu tenho do reinado é de que o reinado, ele é, além de uma reconstituição de reino, da nossa dignidade de cidadão de reino africano, ele é também o culto à divindade feminina que rege o mundo. É sobre isso, sabe? Sinceramente, eu não falo, olha, não se trata de sincretismo. Não, na verdade, tem uma estratégia, tem uma tática ali, mas, na verdade, trata-se do culto à divindade feminina que rege o mundo. Porque a gente vai ali, tem Jesus, tem todo mundo, mas, na verdade, está indo louvar Maria. É ela, o reinadeiro, sabe, tipo assim, olha, tem até alguns que falam, mas como é que eu vou louvar Jesus sem louvar a mãe dele? Existe filho sem mãe? Sabe? Não, o reinado é um culto à divindade feminina que rege o mundo, né? Então, quando a gente diz Nossa Senhora, é muito amplo. Nossa Senhora, gente, é uma coisa não cabe dentro de um roteiro de uma religião. Nós estamos louvando a Nossa Senhora, né? E eu acho que isso tem a ver com essas águas, isso tem a ver com tudo isso. É um louvor à Nossa Senhora, à divindade feminina que rege o mundo inteiro. Maravilhoso. Uma coisa vai puxando a outra. É. Então, eu observava muito no Rosário, aqui em Salvador, na Igreja do Rosário, que tem um dia que é o Terço dos Homens. E a reza que eles fazem, que são só os homens que fazem, esse dia eles fazem um terço, rezam um terço para Nossa Senhora. É de uma beleza, e é de não uma submissão por submissão, mas é de uma devoção ao feminino, a Maria, tão linda, que eu, na mesma hora, eu fiz uma conexão com um princípio, eu acho que é um princípio que vem num verso, né, iorubá, que diz assim, e que o culto ancestral, o culto de Baba Egum, que é um culto feito por homens, eles sempre recitam, que ele diz assim, dobrai os joelhos para a mulher, porque nós saímos dela, ou viemos dela, é alguma coisa nesse nível, né? Porque nós saímos dela. Então, eu fiz uma conexão com isso, né? E tem uma coisa que é muito interessante que você falou, aí quando você estava falando da água, me veio de novo, eu acho que é por aí mesmo, que é mais uma, né? É um pacote que a gente precisa abrir, né? Para seguir naquela sua recomendação. Cante mais uma só para poder a gente ir embora com a sua voz, duvido. Eu vi algumas coisas suas e fiquei muito fascinada pelo seu trabalho também. Aí uma outra boa de ir embora é adeus, povo bom, adeus. Adeus, que eu já vou me embora. Pelas águas do mar eu vim. Pelas águas do mar eu vou me embora. Adeus, povo bom, adeus. Adeus, que eu já vou me embora. Pelas águas do mar eu vim. Pelas águas do mar eu vou me embora.
Gente, Salve maravilha. Maria, salve Maria. Salve Maria. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Você vê que são vários caminhos, né? A gente tem várias coisinhas que dariam outra conversa. Eu estou aqui à disposição, né? Foi maravilhoso poder estar aqui, né, partilhando, também ouvindo tudo. E espero que a gente se encontre aí outras vezes. Fiquei muito honrado com o convite. A gente agradece, vamos pedir um curso, né, gente? Só com o Sérgio, que ele só deu uma amostra, né, dos muitos caminhos. Então, agradeço a sua disponibilidade, abrir esse espaço, né, na sua agenda, que a gente sabe que é muito desafiadora, né, para trazer essas reflexões e trazer tantas subjetividades, tantas coisas pessoais também. E aqui a subjetividade importa muito. E agradeço demais, Sérgio. Muito obrigada, né, em nome da Casa Cílio Carneiro. E agradeço a presença de todo mundo. Quero pedir desculpas mais uma vez, né, para quem ficou aí esperando. A gente espera, enfim, conseguir corrigir essas coisas, mas nada que desabone esse nosso momento aqui, mais do que uma aula, foi um momento sagrado. Então, agradeço todo mundo que trabalha com as palavras, pelas palavras, para que elas permaneçam sempre vivas e revitalizadoras, e não tinha jeito melhor de encerrar esse curso que não com nosso mestre, nosso rei, né, Sérgio Pererê. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada, Linda. Obrigada a todo mundo, gente. Boa noite. Bom descanso. Amanda, manda depois o print pra gente. Tchau, tchau. Tchau.